Amém? Abra sua Bíblia comigo para João, capítulo 20, é o nosso texto base, embora a gente vai ver outros versículos, mas esse é o texto base da nossa mensagem, os milagres de Jesus. Eu quero que nós compreendamos esses milagres, e a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai compreender que nós não somos uma igreja fria. Você não precisa vir de paletó para a igreja dos irmãos. Muitas pessoas nos criticam que para assistir culto aqui na igreja tem que vir de paletó, porque é frio demais. Mas você vai entender o porquê nesta noite. Por que nós somos tão quietos às vezes, por que nós temos a doutrina que temos. Amém? João capítulo 20, versículo 30 diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Então preste bem atenção. Vai uma página para frente, capítulo 21, no último versículo da Bíblia de João, no último versículo do Evangelho. Olha o que João deixa registrado para nós. João 21, 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Claro que João está aqui usando uma hipérbole, um exagero, para mostrar que Jesus fez muitas outras coisas, mas ele registrou algumas dessas coisas que ele fez. No evangelho dele você vai encontrar 7 milagres, 7 sinais miraculosos. Começou com água transformada em vinho. Depois ele curou o filho de um oficial do rei. Depois ele curou um homem que tinha 38 anos e estava ali no tanque de Siloé. Depois ele multiplicou pães para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então João está dizendo assim, olha, volta comigo para 20, 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados aqui neste livro. Mas estes, referindo-se aos milagres que ele registrou, estes que eu registrei, de João, foram escritos com qual propósito? E é aí que eu quero que você entenda quais são os propósitos pelos quais Deus fez milagres. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Os milagres de Jesus tinham um propósito. Havia muitas pessoas que chegavam em Israel e diziam, eu sou o Messias. Mas quando Jesus veio e se apresentou, se identificou para a nação de Israel como Messias, ele deu provas. E esses sinais milagrosos, em primeiro lugar, foram feitos para que nós pudéssemos crer que ele é, de fato e verdadeiramente, o Messias. Em segundo lugar, o Filho de Deus. As pessoas da época dele ficaram perplexas com a grandeza dos seus milagres. Nicodemos, a gente vai vê-lo mais para frente, ele chegou para Jesus e diz, olha, o senhor tem que ser um cara diferente, porque ninguém pode realizar o que o senhor faz se Deus não estiver com o senhor. Então, meus queridos, que privilégio temos. João, ele deixou registrado para nós os milagres, não todos, mas ele catalogou aqueles que o Espírito Santo queria que nós tivéssemos acesso e conhecimento, para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Messias, para que nós pudéssemos crer que ele é o Filho de Deus. E em terceiro lugar, e crendo, nós tenhamos vida eterna no nome dele. Amém? Então esses são os propósitos pelos quais Deus deu a Jesus essa graça de realizar tantos milagres. Qual foi a última vez que você foi a um hospital acompanhar uma barrigudinha dar à luz? Eu, como pastor, tenho esse privilégio, né? Sempre estou lá, quando me convidam para ver nascer, quando pode, quando eu posso, tenho tempo, a gente vai acompanhar. E lá na sala, antes da mulher entrar para o hospital, ela está toda agitada, nervosa, os pais, e de repente ela vai, passa alguns minutos, nos convidam para ir lá ver aquele bichinho feio pra caramba lá no espelho, tudo enrugado, não é verdade? E aí a gente fala, não, mas é a cara da mãe. Fala a verdade, né? Mas
Todos nós nos dizemos assim, que milagre! Não é verdade? Eu pelo menos digo. A gente fala, isso é um milagre de Deus. Mas eu quero ensinar para você hoje à noite que isso não é um milagre. Isso é uma coisa corriqueira. Isso acontece todo dia. Nascem crianças todos os dias em quantidade muito grande. Então, nascer uma criança não é uma coisa extraordinária. É algo ordinário, normal. Milagre é algo extraordinário. É algo que sai do normal. É algo que deixa a gente esbasbacado quando enxerga um milagre de Deus. Quando vê um milagre de Deus. Deixe-me contar uma história com H, verdadeira. Se você não conhece a história do irmão André, eu aconselho que você leia, principalmente esse livro, Contrabandista nas Mãos de Deus. O irmão André era um jovem que estava na faculdade, isso há 95 anos atrás. Hoje ele está com 95 anos e o velhinho ainda está de vento em popa. O irmão André, ele fundou uma missão chamada Portas Abertas, porque quando ele era jovem, ele teve o privilégio na faculdade de visitar a União Soviética. E ele chegou lá na União Soviética, ele percebeu que ninguém tinha Bíblia. Ele percebeu que não tinha cristãos na União Soviética. E aí então, disseram para ele que na União Soviética e em todos os países comunistas, o evangelho tinha portas fechadas. Ninguém podia ir pregar o evangelho. E ele diz, não, com Jesus não existe portas fechadas. Então ele fundou uma missão chamada Missão Portas Abertas. E ele levou Bíblias para todos esses lugares. Até hoje, o ministério Portas Abertas abençoa grandemente irmãos nossos, cristãos, que estão nesses países que perseguem o cristianismo. Mas deixe-me contar uma história bem interessante. Ele disse que, numa das viagens, lembra, o nome do livro é Contrabandista de Deus. Ele fazia contrabando, mas ele contrabandeava Bíblias. E ele tinha um fusquinha, igual o do Zezé. Ele tinha um fusquinha. E ele atravessava as fronteiras com o seu fusquinha. Num dia, ele foi levar Bíblias para a União Soviética e o seu fusquinha estava abarrotado de Bíblias. Quando abria-se o capô, não tinha nem jeito de fechar, de tantas Bíblias. E ele estava na fila, e vocês sabem que muitas vezes essas... Como? Não entendi. Essas fronteiras têm uma fiscalização. E às vezes essas fiscalizações são por sorteio, ou às vezes é pelo guarda que olha e fala, vou pegar o Ademar aqui. E ele vinha com o fusquinha dele, parava um, deixava dois passar, passava um e tal, e de repente o guarda só falou para ele assim. E nesta hora ele disse que fez uma oração. Senhor, tu que deste vista aos cegos, através do teu Filho amado, o Senhor Jesus, cega esses homens agora, para a tua glória. Pediram os documentos dele, ele deu, carteira de motorista. O que você está carregando aí? Nada. Abre aí para nós o capô. Quando ele abriu o capô do carro, ele olhando aquelas Bíblias que estavam quase caindo no chão. Os guardas não viram Bíblias. Pode fechar e passar. Esse é um dos momentos que ele conta de tantos. Isso para mim é milagre. Isso é algo extraordinário. Isso não é algo normal que nós vemos. Por isso nós precisamos entender o que é milagre. Hoje eu quero compartilhar com a igreja isso, esses milagres de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para dois extremos que existem. Um dos extremos se chama racionalismo. O que é o racionalismo? Se não entra pela minha razão, se a minha razão não entende, eu rejeito. Deixe-me dar um exemplo. Você acredita que Jesus multiplicou pães para 5.000, 10.000 pessoas? Tadinho de você. Deixe-me explicar o que aconteceu. Na verdade, Jesus pregou um sermão, havia aquela multidão toda ali sentada. Jesus pregou um sermão moral tão profundo que tocou lá na alma daquelas pessoas. Dentre aquela grande multidão, existiam pessoas paupérrimas, que não tinham nada para comer, estavam com a barriga cheia de fome. E tinha muitas pessoas que estavam com as suas capangas cheias de peixe e pães. Pessoas egoístas, pessoas que nunca repartiam nada. Mas naquele dia o sermão de Jesus tocou a alma. Sabe por que aconteceu a multiplicação dos pães? Porque essas pessoas foram quebrantadas pelo Espírito e elas disseram, Jesus, olha, eu tenho uma sacolinha aqui de pães, pode dar.
Olha, eu tenho aqui peixe, Jesus, e todo mundo contribuiu. E aí então ali na grama, quando esses peixes e pães foram distribuídos, deu para sustentar todo mundo. E ainda sobraram 12 cestos. Isso é racionalismo. Aquilo que eu leio da Bíblia, que eu não consigo entender porque é sobrenatural, eu tenho que dar uma explicação racional para eu entender isso. Infelizmente tem muitos pastores, muitas igrejas que pensam assim. Nós rejeitamos essa ideia. Mas tem um outro extremo. É o extremo do fideísmo. Fideísmo não tem nada a ver com uma fé bíblica. Fideísmo é uma crença em que você precisa acreditar que vai acontecer. E aí então tem muitos ministérios, muitas igrejas que estão banalizando a obra de Deus. Porque todo domingo tem um show, tem um espetáculo e Deus tem que reagir, Deus tem que ouvir, Deus tem que fazer um milagre. Então esses dois extremos estão errados. Eu não concordo com eles. Eu quero dizer para você que milagre não é algo corriqueiro. Milagre não é algo que você tem que marcar lá na porta da sua igreja. Sexta-feira, aqui estará o pastor missionário, apóstolo Titão, tal hora, das 19h30 às 21h30, e Deus vai agir, Deus vai fazer. Não existe isso. Não existe essa verdade. Isso é uma mentira. Milagre é um evento realizado por Deus que altera as leis normais da criação. Missionário, deixa eu chegar aí no microfone e compartilhar. Eu cheguei aqui com a dor na coluna, missionário. Mas olha aqui, glória a Deus, aleluia, meu irmão, palma para Jesus. Isso não é milagre. Milagre é algo extraordinário. Jesus disse para aqueles serventes, vai buscar água. E eles encheram as talhas de água. E quando eles trouxeram, e o mordomo lá, que estava servindo, o mestre de cerimônias, bebeu aquela água, ele falou, mas que vinho gostoso, uai. Que é isso? Os donos de festa servem o melhor vinho no início, mas aí quando todo mundo está embriagado, eles servem qualquer coisa. Mas agora, vocês reservaram o melhor para o final da festa. Isso é milagre. Milagre é quando o anjo veio e diz, olha, você jovem, que nunca teve relação sexual, você vai engravidar. E você vai ser a mãe do Messias. Milagre é aquilo que Jesus fez. Com 3 peixinhos e 5 pães. Ele multiplicou isso sobrenaturalmente. Nossa mente não consegue compreender isso. É algo que deixa as pessoas admiradas, surpresas. Certa vez Jesus estava com seus discípulos no barco, tirou um cochilo porque ele estava cansado, e veio aquele vendaval que já estava quase destruindo o barquinho. E o pessoal jogando água para dentro do mar da Galileia e nada. De repente eles acordam Jesus, Jesus olha para o mar, para aquela tempestade e diz, acalma-te, emudece. E naquela hora fez-se grande tranquilidade, bonança. Isso causou um efeito nos discípulos. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar, ele dá ordens e obedece? Preste atenção, meu querido. Preste atenção comigo. Vai algumas páginas para trás. Você precisa ter esse versículo na sua mente e coração. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 21. Veja que Jesus está terminando o seu sermão da montanha. Desde o capítulo 5 ele vem ensinando o que é a vontade do Pai. E aqui então ele está concluindo e aplicando a sua mensagem. Lá no capítulo 7, 21, ele diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Preste atenção, meus queridos, Jesus está chamando a nossa atenção. Muitos, não são poucos, muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? É o dia do juízo, o dia do julgamento, é o dia da prestação de contas. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos milagres? Preste bem atenção. Que ministério abençoado. Que ministério abençoado. Esse pessoal aqui chegou para Jesus e diz, olha, nós fizemos. Não foi uma vontade, nós fizemos.
Nós fizemos usando o nome de Jesus. O que nós fizemos? Profetizamos. O que nós fizemos? Nós exorcizamos. O que nós fizemos? Realizamos muitos sinais milagrosos. Quem não gostaria de ser um pastor de uma igreja assim? Que bênção! Profecia rolando, exorcismos, milagres. Mas aí entra a questão que Jesus diz: aparta de mim, afasta, nunca conheci vocês. Nunca conheci vocês. Eu entendo por isso que Jesus está ensinando, meus queridos, preste atenção, que incrédulos, porque ele disse: eu não conheço vocês, vocês não são minhas ovelhas, vocês não são o meu povo. Mas eles fizeram, eles profetizaram, eles expulsaram o diabo, eles realizaram sinais milagrosos, incontestáveis. Então eu entendo, pelo que Jesus está ensinando, que incrédulos podem fazer milagres, usando até o nome de Jesus. Agora a grande questão é, no final das contas, o que vai sobrar? Jesus vai dizer: olha, eu não conheço vocês. Não conheço vocês, apartem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Que iniquidade? Os caras usam o nome de Jesus, mas aí Jesus então aplica isso contando uma historinha. Ele fala de dois homens. Um homem que construiu a casa sobre a areia e um homem que construiu a casa sobre a rocha. E muitas vezes nós achamos que essa rocha é Jesus, mas nesse texto não é. A rocha é a palavra de Jesus, é o ensinamento de Jesus. Por isso ele está dizendo, tem que muitas pessoas que edificam sua vida religiosa, espiritual, mas não está embasada na palavra de Deus. Mas existem pessoas que estão edificando suas vidas embasadas na palavra. E aí então ele está dizendo, vai chegar o dia em que o vendaval vai bater nas casas. E esse vendaval só pode ser o vendaval do juízo de Deus. E uma casa vai ser derrubada. Mas a outra casa vai permanecer de pé. São aqueles que creem na palavra e creem que a palavra é suficiente e você não precisa de outra coisa. Aí você dá um pulinho, não precisa ir lá, mas eu só quero mencionar Mateus 24, não, vamos comigo rapidinho. Mateus, se você está aí, 24. Olha que interessante. Mateus 24. Na grande tribulação vai acontecer um evento muito interessante. Jesus diz, olha, aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos de Deus. Então isso vai acontecer em grande escala na grande tribulação. Eu creio que já tem acontecido nos nossos dias. Mas, meus queridos, eu quero dar a você 3 percepções sobre milagres hoje à noite. Guarda isso no bolso, guarda isso no coração. A primeira percepção que eu quero que você tenha é que milagres são raros na Bíblia. Você entendeu o que eu falei? Vamos falar isso comigo? Milagres são raros. Então, a minha Bíblia é diferente da sua. Porque eu leio aqui, tem milagre caindo para todo lado. Leia do engano, meu querido. Eu vou mostrar para você que ocorreram momentos específicos na história em que Deus realizou algo extraordinário. Mas foram momentos pontuais. Volta comigo lá no passado. Passado, futuro. Tá bom? Então volta comigo lá no passado. Criação. Ali houve uma manifestação grandiosa de Deus com grandes milagres. É você ler Gênesis 1 e 2, você vai ficar maravilhado com esse Deus grande e poderoso que disse, criou os céus e a terra, e Deus disse, haja luz. E houve luz, e Deus fez separação entre a luz e as trevas, ele viu que isso era joia. E ele começa então, pela sua palavra poderosa, a criar, a povoar esse universo, como nós o conhecemos hoje. Depois disso, num espaço mais ou menos de 2000 anos, desde a criação, e você vem caminhando até mais ou menos 1400 antes de Cristo, que foi a época de Moisés, você vai ver alguns milagres relatados na Bíblia.
A Bíblia fala que tinha um menino lá chamado Enoque, que estava jogando bola no campinho com o pessoal. De repente, ele começou a subir. E todo mundo parou, o futebol ficou olhando para ele, ele subiu e sumiu. Sumiu na presença de todo mundo. Aquilo foi um milagre. Ele foi trasladado, ele foi arrebatado e foi levado para a presença de Deus. E aí o registro bíblico diz, Gênesis capítulo 5, fulano viveu tantos anos, morreu. Fulano viveu tantos anos, morreu. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso é um milagre maravilhoso. Aí você caminha um pouco mais na história e todas as pessoas falavam a mesma língua. E aí, Elaine, tudo bem? Tudo jóia. E aí, Paulo, tranquilo, lavando muito carro lá? Meio parado com essa pandemia, né? Daniel, todo mundo falava a mesma língua. Mas por causa da desobediência, Deus então faz um milagre. Um milagre que é disciplina. E aí então o pessoal começa a falar uma língua que ninguém entendia. Começa a assustar um com o outro. E aí, os grupos que falavam a mesma língua começaram a se juntar. Se sentiram parte daquela tribo. E outros ali, e aí então Deus cumpriu a palavra dele. Porque ele tinha dito que era para se espalhar e povoar a terra. Aí você caminha um pouquinho mais na história. E você vê uma destruição de uma cidade, de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Isso é um milagre. Deus mandou chuva de fogo e destruiu toda a cidade de Sodoma e Gomorra. E logo em seguida você vê um outro milagre. Lembra desse milagre? Uma mulher que desobedeceu, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Aí você caminha um pouco mais na história, na época de Abraão, Sara era estéril, milagre, Deus deu a ela a graça de ser mãe. Rebeca era estéril. Então veja, pontuais, momentos assim, 2000 anos de história. Nós catalogamos aqui na Bíblia 5 momentos em que houve milagres. Aí nós temos um outro período, o período de Moisés. 1400 antes de Cristo. Aí o bicho pegou. Aí Deus deu uma profusão de milagres. Moisés tinha um cajado, virou cobra. Moisés pegou a mão, virou lepra. Moisés mandou 10 pragas para o Egito. Milagres. Ele abriu o mar vermelho. As pessoas passaram a pé enxuto. Ele tocou na rocha, a rocha deu água. Eles comeram maná. Então foi um momento de muita profusão, de muito milagre. Mas tinha um propósito. Moisés tinha que ser reconhecido como o homem de Deus. Moisés tinha que ser reconhecido como aquele que seria o libertador da nação de Israel. Porque aquele momento foi um momento nevrálgico da história, em que Deus livrou o seu povo. E até hoje, os judeus se reúnem na Páscoa, comem um cordeiro e voltam para o passado e dizem, olha, um dia Deus nos libertou. 1400, aí 1300, 1200, 1900, 800, 700 anos depois. Aí você tem 2 profetas, Elias e Eliseu. Nesse momento Deus também deu milagres para esses 2 homens. Mas mais uma vez, por quê? Porque a circunstância era necessária. Israel tinha se desviado totalmente de Deus e da palavra de Deus. Havia uma apostasia. A nação de Israel corria perigo de existência por causa do seu pecado. Então Deus deu para Elias e Deus deu para Eliseu essa graça de realizar milagres. Para que isso? Para provar para a nação de Israel que eles eram homens de Deus. E aí então eles chamaram. E aí então nós chegamos no período de Jesus. Então veja bem comigo. Lá na criação, depois 1400, depois 800, agora primeiro século, a época de Jesus. Aí Jesus também realizou muitos milagres. Mas como nós já vimos no início, porque era necessário. Porque ele era o Filho de Deus. E aqueles milagres eram necessários. Agora preste bem atenção. Os inimigos de Jesus não negaram os milagres dele. Vai comigo para Mateus, você está em Mateus, vamos lá para o capítulo 12, é muito importante esse texto. Os inimigos de Jesus nunca negaram os milagres que ele fez.
Entenderam o que eu falei? Eles não podiam negar. Por que eles não podiam negar? Porque o que Jesus fez não foi uma dor nas costas, uma dor de cabeça. O que Jesus fez foi algo que ninguém podia dizer, é mentira. Isso aí é charlatanismo. Todo mundo conhecia aquele cara que 38 anos estava ali na beira daquele tanque pedindo esmolas. E de repente o cara está curado, andando para um lado para o outro. Jesus em João 9, ele curou um homem cego de nascença. Isso causou uma polvorosa em Israel. Então, os inimigos de Jesus não conseguiam negar a existência dos seus milagres. O que eles fizeram? Eles negaram a fonte dos milagres. Olha comigo no versículo 24, do capítulo 12. Mas os fariseus ouviram isso. O que eles ouviram? O povo dizendo que Jesus era o filho de Davi, ou seja, o herdeiro ao trono de Israel, o Messias. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então, eles estão atribuindo a Jesus um poder demoníaco para realizar aqueles milagres. Agora veja comigo, versículo 31. Muito importante você entender isso. Jesus, no versículo 30, ele diz: olha, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu digo para vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Preste atenção, o crente não pratica esse pecado. Você sabia disso? Tem muitos pastores que amedrontam suas igrejas. Eu tive um aluno que estudamos um texto bíblico e ele foi conversar com o seu pastor. Ele não foi rebelde, ele foi com atitude muito tranquila. Porque eu falei para ele, conversa com o seu pastor, ué. E o pastor falou assim: olha, eu sou ungido do Senhor. Não se rebela contra mim, não. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Ah, não. Você pode me questionar aqui depois do culto, falar, eu não concordo com nada de que você pregou. Você tem essa autoridade. Nós podemos conversar, somos irmãos. Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é, na época em que Jesus estava aqui fisicamente, em que aquelas pessoas atribuíram o poder dele a Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque nós estudamos aqui que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi ungido com o Espírito Santo para realizar os sinais e prodígios que ele realizou. E quando esse pessoal dessa época atribui a Jesus um poder diabólico, isso é blasfêmia. Porque quem estava nele é o Espírito Santo de Deus. Por isso a porta se fechou para aquela nação. Eles pediram um sinal. Jesus falou: acabou, a porta se fechou. Não vai ter sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas, que era a ressurreição dele. E volta comigo os olhos lá para o versículo 43. Ele vai contar uma parábola, que é também, infelizmente, usada por pastores para amedrontar os crentes. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Essa parábola Jesus contou para Israel. João Batista veio, pregou o arrependimento, e muitos dentre Israel abriram o coração, foram batizados. A casa foi limpa. Eles estavam prontos para receber o Messias. Mas aí eles rejeitaram. Nós não queremos você como nosso Messias. Jesus diz no finalzinho do versículo: assim acontecerá a esta geração perversa. Sabe quando aconteceu essa profecia de Jesus? Anos 70 da era cristã. 40 anos depois que Jesus morreu. Essa nação foi destruída por causa da sua incredulidade. Então, meus queridos, o Senhor Jesus,
Ele é Deus que se fez carne e ele realizou muitos milagres, incontestáveis. Os inimigos não podiam contestar, mas tentaram uma maneira de dizer que ele estava fazendo aquilo pelo poder do diabo. Os próprios críticos de Jesus não conseguiram. Lembra de João 3, Nicodemos? Ele era um líder em Israel. E preste bem atenção porque isso é muito importante. Tem muitas pessoas hoje que são como Nicodemos. Ouvem sobre Jesus, gostam de Jesus, mas têm medo de se identificar como discípulo de Jesus. Aí o que ele fez? Ele foi na calada da noite conversar com Jesus, quando ninguém mais estava olhando, com medo dos líderes, dos fariseus. Então ele foi de noite, devagarzinho, escondidinho, conversar com Jesus, e ele disse o seguinte: olha, Jesus, esses milagres, sinais que o Senhor está realizando, tem que vir de Deus, porque ninguém pode realizar isso, se Deus não estiver com ele. E o próprio Jesus apelou para os seus milagres. Lá em João capítulo 10, quando ele está discutindo com os judeus, ele diz assim: olha, as obras que eu faço são as obras do meu Pai. Se vocês não creem em mim, creiam pelo menos por causa das obras que eu faço. Elas mostram que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não tem como você esconder. Então, meus queridos, milagres são raros na Bíblia, mais do que a vã filosofia costuma dizer, se você entender. Num segundo momento, uma segunda percepção que eu tenho é que milagres se tornaram raríssimos depois da morte de Jesus. Os apóstolos, com toda a autoridade apostólica que foi dada a eles, eles realizaram milagres, mas isso foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Timóteo, ele tinha um problema como eu, de estômago. E Paulo poderia ter curado ele, mas diz: ô Timóteo, toma o omeprazol todo dia de manhã aí que você vai ficar curado. Ele diz: olha, bebe água com vinho. É um medicamento daquela época. Paulo poderia ter se curado. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, tem um ensinamento importante. Paulo curou pessoas, Paulo ressuscitou mortos. Mas quando chegou a vez dele, Deus falou: não, a minha graça te basta. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Sabe por que a gente quer milagres? Porque nós não queremos ser humildes e nos submeter a Deus e dizer: Deus, se essa é a tua vontade, me dá força, me dá graça para eu conviver com isso, para a glória do Senhor. Abre sua Bíblia comigo para Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Esse livro de Hebreus foi escrito por volta de 67, 68, 69. Hebreus, capítulo 2. Então preste bem atenção. Jesus morreu por volta de 27 a 30 da era cristã. Hebreus foi escrito por volta de 67, antes de 70. 68, 69, em que os estudiosos são unânimes em afirmar isso. É isso que eu quero que você entenda. O escritor de Hebreus, ele olha para o passado. Acompanharam comigo o que eu estou dizendo aqui? O escritor de Hebreus, por volta do ano 68, ele olha para um passado bem remoto, bem presente aqui, e ele vê que os milagres já estavam no passado dele. Como eu sei disso? Olha comigo, capítulo 2. Por isso tem a ver com o capítulo 1. Pessoas diziam que Jesus era um anjo, e o escritor diz que não. Jesus é o Filho de Deus. Então, por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Por quê? Se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, ele está se referindo ao Velho Testamento, em que os anjos foram instrumentos de Deus para trazer revelação, e quem desobedeceu essa revelação de Deus foi julgado e punido. Agora ele vai trazer isso para nós. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente, foi anunciada pelo Senhor Jesus. Segundo, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Quem são eles? Os apóstolos. Quarto lugar,
Terceiro lugar, versículo 4. Deus também, como é que está o verbo aí na sua Bíblia? No presente ou no passado? Deus também deu testemunho dessa salvação maravilhosa que Jesus veio trazer, que os apóstolos pregaram por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade e não de acordo com a vontade do pastor Titão. Vocês entenderam o que o escritor está dizendo? Ele olha para o passado e ele chama os seus leitores a olhar para o passado e dizer: gente, nós precisamos prestar atenção na palavra. É a palavra que nos liberta, é a palavra que traz a salvação. Esses sinais, milagres, prodígios foram feitos no passado por Deus para comprovar, para validar a mensagem do Filho dele, a mensagem dos apóstolos dele. Por isso, já no final do primeiro século, são raríssimas as vezes que nós ouvimos falar sobre milagres. Nós precisamos aprender a conviver com o que Deus tem reservado para nós. É o que nós não queremos. Porque nós queremos ser felizes. Nós queremos estar bem. O propósito de Deus no presente momento é que as pessoas conheçam a sua palavra. Quem ouve a minha palavra, disse o Senhor Jesus, e crê, tem a vida eterna. Não entra em juízo, porque já passou da morte para a vida, foi transformado. Jesus disse também: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que precisa ser amada, é a palavra que precisa ser estudada, é a palavra que precisa ser compartilhada, porque é a palavra que traz libertação. Jesus não disse: olha, quem vê sinais, quem vê prodígios, terá a vida eterna. Ele não diz isso. O propósito dos milagres nós já vimos. Foi para que nós pudéssemos crer em Jesus, ter a vida eterna. Apocalipse 21, não precisa ir lá. É o fim da nossa história, aqui. Os nossos olhos têm que estar voltados para Apocalipse 21. Aqui é um campo de batalha, são lutas, são enfermidades. Então se eu não acredita que Deus pode curar, creio. Por isso eu oro por isso. Creio de todo o meu coração. Eu não acredito em milagreiros, mas eu acredito em Deus Todo-Poderoso, que pode, segundo a vontade dEle, realizar aquilo que Ele quiser. Mas eu entendo que o propósito dele agora não é esse. Sabe por quê? Porque ele já marcou um dia em que você vai ser curado plenamente de tudo. E o que ele está chamando você é para confiar nele. É para dizer: olha, aguenta as pontas. Vai durar talvez 10 anos, 20, 30, 50, mas vai passar. E aí você vai ter toda uma eternidade. Então nós temos que focar no novo céu e nova terra. E ele diz lá em Apocalipse: olha, nesse novo céu e nova terra, Jesus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Quantas vezes nós choramos à noite, ou durante as nossas orações, porque nós não aguentamos a pressão, porque nós não aguentamos as lutas, nós queremos desistir, chutar o balde. Suas lágrimas serão secadas. Você vai encontrar pleno encorajamento e consolo do Senhor Jesus. Viveremos num lugar sem morte. Já pensou isso? Rádio e televisão não vai noticiar que alguém morreu. Não vai haver tristeza. Não vai haver choro. Não vai haver dor. Ah, meus queridos, é para lá que os meus olhos têm que estar fixados. Por último, eu creio, meus queridos, e você deve compartilhar isso comigo em nome de Jesus. Milagres são raros. Milagres tornaram-se raríssimos. Mas o maior milagre está diante dos meus olhos. A meu ver, milagre é ver um pecador perdido, transformado num santo, salvo. É isso que eu vejo milagre. Quando eu digo para vocês que milagre é algo extraordinário, lembra que quando Deus deu maná
A primeira vez que eles saíram para colher o maná, eles ficaram perplexos com aquilo, extasiados. E um começou a perguntar para o outro: o que é isso? Mas todo dia maná, todo dia maná, todo dia maná, maná, todo dia. Chegou um ponto que eles falaram assim: não quer estranho mais não, aí. A gente quer voltar para o Egito, comer alho, comer cebola. Porque o extraordinário se tornou uma coisa corriqueira. Deixa eu contar uma história para você, eu gosto de histórias. Porque quando eu falo de milagre, de ver um pecador perdido transformado, eu estou falando da regeneração, do novo nascimento. Eu já contei sobre a vida do Zé. O nome dele não é Zé, mas eu vou chamá-lo de Zé aqui, para não dar o nome para o cara. O Zé trabalhava numa fábrica, e todos conheciam ele lá na fábrica, ele era um bom profissional. O grande defeito do Zé é que ele bebia muito. E no final do mês, quando ele recebia o seu salário, mais da metade do salário do Zé ficava lá no bar da esquina, com bebidas e sinuca. Todos sabiam lá na empresa, embora ele fosse um bom profissional, ele era um péssimo marido e um pai muito violento. Mas um dia, chegou a notícia lá na fábrica que o Zé se converteu, virou crente. Aí a galera veio tirar um sarro dele. Falou: Zé, e aí, menino, você virou crente agora? Não vai pro barzinho com a gente mais não? Ô Zé, você já leu a Bíblia toda? E aí, Zé, você acredita mesmo que Jesus transformou a água em vinho, Zé? Ele estava trabalhando. Aí ele parou o que estava fazendo, se levantou, olhou nos olhos daquelas pessoas e disse o seguinte: olha, realmente eu ainda não sei se Jesus transformou a água em vinho. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Lá na minha casa, ele transformou pinga em leite para os meus meninos. Eu não sei se ele transformou água em vinho, mas lá na minha casa, ele transformou o jogo de sinuca em arroz e feijão. A gente não passa fome mais lá em casa. Eu não sei se Jesus transformou água em vinho, mas ele transformou um homem brigão num pai de família carinhoso e num marido amoroso. Eu não sei se Jesus transformou água em vinho, mas ele transformou uma família desestruturada numa família que serve a Deus. Isso é um milagre. Esse é um milagre que nós deveríamos ficar extasiados a cada dia da nossa vida. A palavra grega para descrever o efeito do milagre é talma. É aquele espanto, porque não é algo corriqueiro. Meus queridos, eu creio que nós nunca deveríamos perder esse talma, esse espanto, ao ver cada um de nós chegar aqui no domingo, ao encontrar irmãos em Cristo espalhados por esse Uberlândia e mundo afora, porque esse é o verdadeiro milagre que Deus está realizando nos nossos dias. Nós precisamos dessa admiração. Algum tempo atrás o Marcos era um perdido aí, correndo de igreja em igreja. Hoje ele está aqui louvando a Deus. Isso é milagre. Você conhece a sua vida melhor do que eu. O grande milagre da vida é ver uma pessoa transformada pelo poder do Espírito, impactando outros com o Evangelho para a glória de Deus. Eu quero terminar lendo 2 textos com vocês, para mostrar o que é um milagre e como que um milagre impacta os outros. Primeiro é Gálatas, capítulo 1. E aí a gente está terminando o nosso estudo hoje à noite. Gálatas fica logo depois de Coríntios. Gálatas capítulo 1. O apóstolo Paulo teve muitas dificuldades de ser aceito como um apóstolo no seu tempo, porque ele não conviveu com os 12. Por isso ele se declara como um apóstolo nascido fora do tempo. E aí então, os críticos inimigos dele diziam que a autoridade dele não era uma autoridade como Pedro ou como João, porque o ensino dele não veio de Deus. E em Gálatas ele prova isso. Veja a partir do versículo 11, ele diz assim: irmãos, 1:11, quero que vocês saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então ele vai descrevendo isso. E quando chega lá no versículo 22, olha aí, ele diz assim: olha, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo.
As pessoas apenas ouviam falar dele. Mas olha que maravilhoso no versículo 23 o que ele diz. A igreja lá na Judeia, apenas, os irmãos lá, apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Isso causava admiração. Como pode? Aquele fariseu, a gente via ele matar cristãos, ele praguejava, mas agora ele está pregando Jesus, glória a Deus. Essa admiração tem que ser na nossa vida também. Às vezes a gente fica pegando picuinha daqui e dali. Você está aí em Gálatas, volta algumas páginas para trás, 1 Coríntios capítulo 6. E aí eu termino com vocês. 1 Coríntios capítulo 6. A partir do versículo 9. Preste bem atenção nisso. Estamos aplicando essa mensagem agora. O apóstolo Paulo diz assim para os cristãos de Corinto: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? O cristão precisa saber disso. O apóstolo Paulo não tinha um discurso politicamente correto. Ele pegava pesado. Quem são os perversos? Aí ele vai descrever uma lista, mas não é uma lista exaustiva. Eu acredito que esses pecados eram comuns lá em Corinto. Todo mundo vivia, todo mundo faz, é normal, de boa. Mas ele está dizendo, quem pratica isso aqui é perverso, não vai entrar no reino de Deus, não. Não é Leandro e Leonardo, mas tem que mudar de vida, senão vai perder o bonde. Não se deixe enganar. E aí então vem a lista. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A Bíblia não diz que homossexualismo é doença. A Bíblia não diz que adultério é doença. A Bíblia não diz que roubar é doença. A Bíblia diz que isso é pecado. E para pecado só tem um jeito: é arrependimento, é voltar-se para Deus. Então ele está dizendo, olha, não se iludam. Quem está praticando isso aqui? E aí, então ele diz no versículo 11, assim foram. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, eles foram, passado. Paulo está dizendo, vocês não são mais, glória a Deus, tem um milagre aqui na minha frente. Assim foram alguns de vocês. Lá em Corinto tinha membro lá que era adúltero, ex-adúltero. Tinha idólatra, ex-idólatra. Tinha enganador, ex-enganador, ex. Mas o Evangelho alcançou essas pessoas e transformou essas pessoas para a glória de Deus. Então ele diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Milagres eram raros. Milagres se tornaram raríssimos. Milagres é quando nós cremos na palavra e pregamos essa palavra e vemos pessoas serem transformadas e passam a ser instrumentos da graça para alcançar outros perdidos. Deus quer realizar muito milagre através da minha vida e da sua vida. Mas não show. Deus detesta show. Deus detesta espetáculo. Porque as pessoas ficam tão vidradas no espetáculo e não estão nem aí para a palavra de Deus. Quando Jesus foi preso, foi levado a Pilatos. Pilatos conversou com ele e naqueles dias eles falaram para Pilatos que Jesus era da Galileia. E naqueles dias Herodes estava na cidade de Jerusalém. Pilatos então entregou Jesus para ser julgado por Herodes. E a Bíblia diz que Herodes há muito tempo tinha uma vontade de conhecer Jesus e não tinha tido essa oportunidade. Por quê? Porque queria que ele realizasse um grande milagre na sua presença. Um ateu querendo um show. Um ateu querendo um espetáculo. Não corra atrás de espetáculo. Corra atrás da palavra de Deus. Vamos orar juntos.